Muito obrigada, Pai. Obrigada. Queria que vocês se sentassem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, minha amada igreja. Todo mundo me conhece já, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Tatiane, eu sou esposa de Ricardo, mãe do pastor Ricardo, mãe de Tarsila e Ricardinho. E eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. E hoje eu gostaria de falar sobre mesa. O pastor já falou aqui sobre mesa. E eu recomendo que você procure lá no YouTube. Foi muito bom. Só que eu queria falar sobre outra mesa. Toda vez que a palavra mesa aparece nas escrituras, geralmente fala de comunhão, de intimidade. E eu queria falar a vocês por que eu senti isso no coração. Eu perguntei ao meu pastor, eu disse: pastor, o senhor tem alguma coisa no seu coração que você quer que eu leve quinta-feira? Eu pensei em falar esse tema. Aí ele disse: não, tudo bem. E eu senti como uma confirmação do Senhor, porque o Senhor já vinha falando isso no meu coração. E quando ele pregou sobre mesa, eu disse: é isso. E eu gosto muito da mesa, né? Eu tenho uma intimidade com a mesa muito forte. Eu trabalho com mesa posta. Eu sirvo as pessoas através da mesa posta. Eu amo minha família através da mesa, os meus amigos. E é muito forte essa relação que eu tenho com a mesa. E sabe, a Bíblia diz que existe uma mesa preparada para seus filhos. Sabe que existe uma mesa e só está faltando você acessar? Sabe que está tudo preparado para você e você precisa acessar essa mesa para ter uma vida de vitória. A aliança que temos com Deus através de Cristo nos dá direito de assentarmos a essa mesa. E hoje você vai sentar nessa mesa. Hoje eu quero falar para você que existe uma mesa preparada para você nesta noite. E eu comecei a pensar assim, comecei a pensar as formas, o que acontece na mesa. Na mesa a gente tem comunhão. Na mesa existe cura. Na mesa tem conexões. Na mesa a gente assina contrato. A mesa ela liberta. E a mesa ela honra. E o tema da minha ministração hoje é a mesa que honra. E eu queria passar para vocês 3 fotos. São alguns testemunhos que eu tive através da mesa. E eu queria compartilhar com vocês, que são meus irmãos. E eu queria que passasse a primeira foto da primeira mesa. Essa mesa aqui foi uma mulher que me procurou, que ela estava com problemas no casamento. E eles não sentavam mais na mesa. Desde pequena eu sou ensinada que as refeições são na mesa. Minha mãe e meu pai sempre ensinou que a gente comia na mesa. E no decorrer do tempo, a rotina da gente muito puxada, né? Muitas vezes a gente não tem essa prática. E ela falou assim para mim: eu estou sentindo o meu casamento muito distante. E eu estava querendo investir um conjunto de mesa posta para fazer para o meu marido. E eu comecei a evangelizar ela e comecei a falar o poder, né, de Deus através da mesa. E ela comprou um conjunto. E eu lembro quando eu embrulhava o pacote e eu começava a orar. E eu dizia: Senhor, vai lá. Através dessa peça, restaura essa família. Através dessa peça, restaura esse casamento. Porque sabe que tudo tem um propósito. Sabe que o seu trabalho tem um propósito. Não existe mundo, não existe minha vida secular e minha vida na igreja. É tudo igual. É uma coisa só, sabe? E eu escuto muito crente dizendo isso. Minha vida secular. Não. Você não é daqui, sabe? Você não é natural. A gente escutou essa semana na escola de ministro muito forte isso. Você não é natural, você não é normal, sabe? E ela fez essa mesa aí. E ela testemunhou para a minha vida dizendo que
o marido dela se sentiu amado, se sentiu acolhido. E depois desse episódio, o casamento foi transformado. E eu comecei a entender o propósito, sabe? Eu comecei a fazer isso na pandemia como uma terapia. E eu postava e as pessoas, você não vende e tal. E eu comecei a vender. E eu comecei a entender o propósito dessas peças. Eu queria mostrar a segunda foto. Essa aqui é uma senhora, foi uma senhora que me procurou. E ela disse que não tinha mais visitas dos parentes na casa dela. E ela queria fazer algo especial. Ela disse, eu quero fazer algo especial para receber minha família. Nunca mais eles vieram aqui. E eu estou me sentindo muito sozinha. E mais uma vez, eu comecei a falar para ela do poder da mesa. E ela fez isso aí, disse a mim que a família amou. O problema é você fazer a primeira vez. Porque você quer fazer sempre, né? Você quer estar praticando sempre a mesa posta. E ela disse que restaurou, assim, a amizade. E essa mesa aqui foi uma mesa de perdão. Porque nessa mesa aqui ela perdoou os filhos, sabe? Então existe um poder na mesa. E a terceira foto, isso aqui é uma amiga minha, de João Pessoa, estudou comigo num especial. E ela estava na caverna, literalmente, passando umas dificuldades. Inclusive ela deve estar me assistindo. E eu queria honrar a vida dela nesta noite. Ela estava passando um processo muito difícil na vida, de depressão, e ela não sabia o que fazia. Ficava muito só em casa, o marido ia trabalhar. E ela disse assim, amiga, eu gosto muito de mesa posta. Mas como você já montou a lojinha, eu estou com vergonha de montar também. Porque as pessoas vão dizer que eu invejei você. E eu disse, que é isso? Não, de jeito nenhum, tem cliente para todo mundo, eu vou te ajudar. E eu comecei a ajudar. Eu dei número de fornecedor, eu dei todos os passos, eu ajeitei o Insta dela. E sabe o que aconteceu? Ela comprou uma máquina, começou a costurar e agoniada. Não consigo, isso não é para mim. Aí eu disse, amiga, você perguntou ao Espírito Santo? Sabe que o Espírito Santo te ajuda? Sabe que você é dependente dele? E eu lembro que ela parou e disse assim, meu Deus, eu vou perguntar a ele. Pai, me ajuda, abre meu entendimento, me ajuda a costurar. Sabe o que aconteceu? Essa mulher vendeu tanto, ela vendeu tanto, que ela ganhou como melhores do ano em João Pessoa. Ela foi mais longe do que eu. E eu fico muito orgulhosa disso, sabe? Muito, porque foi uma semente plantada, sabe? Ela permanece vendendo muito. E eu queria honrar a vida dela nesta noite. Falando do tema, né? Eu falei para vocês que o tema da minha pregação é a mesa que honra. Mas eu escutei muito sobre honra de alguns homens de Deus que eu sempre anoto. E eu queria colocar só alguns aqui, porque não dá para colocar todo mundo. E eu queria falar para você o que é honra. Honra é o resultado de reconhecer a glória de Deus em outra pessoa. J.B. Carvalho. Honra é um princípio. Pastor Márcio Magalhães. Honra atrai o favor de Deus. Pastor Carlos Júnior. A honra é uma chave divina, disponível aos humildes de coração, para o acesso sobrenatural a uma vida de milagres em todas as áreas. Pastor Eliezer Rodrigues. É muito forte, né? E eu queria dizer para você que quando honramos a Deus, Ele nos honra. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria que colocasse aí 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera, que a tua casa e a casa do teu pai andaram diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Então, assim, quando a gente honra o Senhor, Ele nos honra. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia, tá? E falando sobre a mesa que honra e sobre honra, eu queria falar sobre um homem chamado Mefibosete na Bíblia.
E ele está lá em 2 Samuel 4:4. Amém? Amém ou misericórdia? Amém, né? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. E seu nome era Mefibosete. Aleluia. Mefibosete era filho de Jonatas, né? Neto de Saul. Jonatas era amigo de Davi. Não, Mefibosete era filho de Jonatas, amigo de Davi, filho de Saul. E Jonatas, ele via uma unção na vida de Saul. Ele via que Jonatas via a unção na vida de Davi. Ele via que Davi tinha unção, sabe? E ele reprovava as atitudes do pai dele, Saul. Ele não honrava o que Saul fazia contra Deus. E ele começa a observar isso. E mesmo sendo o sucessor do trono de Saul, ele renuncia, porque ele reconhecia que Deus era na vida de Davi. E que Davi ia herdar, sim, o trono e ia liderar a nação de Israel. Aí, quando a gente começa a ler, depois eu vou colocar no versículo e vocês vão ver. Para a tristeza de Davi, Jonatas e Saul, eles morrem, né? Tem uma batalha contra os filisteus e os dois morrem ao mesmo tempo. E Davi se torna rei de Israel. Era comum naquela época o novo rei matar todo mundo da família do antecessor, né? Isso se chama insurreição. O que é isso? Eles faziam isso para não ter oposição do rei que estava no trono atual. Então eles matavam todo mundo. E a notícia da morte de Jonatas chega na casa de Jonatas. E Mefibosete, na época, tinha 5 anos de idade, como eu li agora. E além de perder o seu pai, a ama dele começa a correr com ele apressadamente para fugir, para que ele não seja morto. E derruba ele. E ele fica coxo dos 2 pés. E ele é levado para uma terra chamada Terra de Lodebar. Lá ele vive totalmente esquecido, inclusive de Davi, que tinha feito uma aliança com seu pai, Jonatas. Essa aliança está lá em 1 Samuel 18, não precisa abrir, tá? Nessa aliança, nesse versículo vai estar falando. Eu não quero me atentar a isso, porque é outra pregação, outro tema. Eu queria falar mais sobre Mefibosete. E se você tiver a oportunidade de você ler 1 Samuel 18, que vai falar sobre a aliança de Jonatas e Davi. Lodebar significa sem pasto, né? Um caminho árido, seco. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Lá Mefibosete viveu sem fé, sem Deus, sem esperança e com medo da morte. Andando com dificuldade, sabe? Sem perspectiva de mudança de vida e nem sabia que o seu pai tinha feito uma aliança com Davi. O tempo passou, foi passando e Mefibosete cresceu lá no deserto de Lodebar. Longe de tudo, sabe? Numa terra de anonimato. Só que o tempo de Deus chegou. Sabe que o tempo de Deus chega na minha e na tua vida? Sabe que o Senhor tem um tempo determinado para cada coisa nas nossas vidas? E Davi se lembrou dele, da aliança que tinha feito com Jonatas, né? Nessa aliança tinha acordos e ele falava que um protegia os descendentes do outro. E eu queria que a Miri abrisse em 2 Samuel 9, 3. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei,
ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Pode passar. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, e em Lodebar, para onde ele foi, né? Onde ele estava morando. Sabe que eu percebi aí nessa passagem que tu volta para o 3, isso. Sabe que eu percebi aí que Davi estava com a intenção de honrar ele, né? Ele estava procurando onde ele estava. E Ziba estava mal intencionado. Ziba era um servo de Saul na época que se apossou de tudo, sabe? E Ziba começou a mostrar o defeito. Ziba, ele sabia das leis da época. E ele sabia que um aleijado, um deficiente, não poderia entrar no palácio. Mas ele também sabia da generosidade de Davi. E ele queria mostrar os defeitos dele, né? Quando ele fala aí, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E eu fiquei pensando, sabe que tem pessoas assim mal intencionadas? Sabe que tem pessoas que muitas vezes fala da tua existência, mas aponta teus defeitos? Mas sabe que Ziba estava vendo ali Mefibosete de uma forma, mas o rei estava vendo ele de outra forma. E eu quero dizer para você que assim é Deus conosco. Sabe que Deus não te vê como as pessoas veem? Sabe aquelas palavras, sabe, que jogam contra a tua vida? Tem muitas pessoas que eu oro e o Espírito Santo fala isso no meu coração. Palavras de maldição, sabe? Palavras que te tiram do caminho. Palavras que te machucam, que te magoam. Sabe que é como Davi, o rei. Sabe que o nosso rei não vê como o homem vê. E para não ficar nas minhas palavras, eu queria que colocasse 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. Muito obrigada por essa palavra. Quando os guardas batem, né? A Bíblia diz que os guardas batem na porta. E lá em Lodebar. E eu fiquei pensando, eu acho que Mefibosete disse: meu Deus, é meu fim. Eu vou morrer agora. Eu vou morrer, não tem como mais. Mas o que parecia o fim, para Deus era uma nova história. Começou uma nova história. Sabe que ninguém pode impedir a nossa honra quando chega o tempo de Deus nos honrar? Sabe que agindo Deus ninguém pode impedir. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Ninguém pode impedir nossa honra quando chega o tempo de Deus nos honrar. Você pode dar um glória a Deus? Existe uma mesa de honra para você nesta noite. Fica bem atento que Deus quer falar ao seu coração. Porque existe muita coisa que Deus quer falar com você. E eu fiquei pensando, né? Sempre, quando eu falei aqui, existe uma mesa de honra. E eu fiquei pensando, Deus sabe o meu e o teu endereço. Ele bate na porta. Sabe que Ele não bate na tua porta para te punir? Ah, mas você fez isso no passado. Ah, mas você fez aquilo. Sabe que Ele não vai fazer isso. Ele vai bater na tua porta para manifestar a graça dEle. Ele vai bater na tua porta para manifestar o amor dEle. E Ele bateu, trazendo aqui para a história, né? Quando os guardas batem lá, é para trazer Ele, para que Ele saia de Lodebar. E naquele dia, Mefibosete dá a Deus, né? A terra do anonimato. Né? Lodebar, tudo que não prestava ia para lá. Né? Os leprosos, os assassinos,
era uma terra de esquecimento, era uma terra seca. E eu quero dizer para você que Deus não se esquece da aliança feita com Jesus ao nosso respeito. Deus, Ele não se esquece da aliança feita com Jesus ao nosso respeito. E por que você está temendo? Por que você tem tanto medo de dar o primeiro passo? Às vezes a gente fica pensando assim, mas o que é que vão pensar? Às vezes a gente sabe que existe uma mesa, mas não senta nessa mesa. E isso é muito sério. E quando eu falo que Ele não se esquece da gente, eu queria que a Miriam abrisse em Isaías 49:15. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele não se esquece de você. Eu escutei uma coisa essa semana, assim, uma palavra essa semana na escola de ministro, de pastor Humberto, que me marcou muito. Quantos sabem que Deus trabalha através de processos? Você pode levantar a mão. Quantos sabem que Deus trabalha através de processos? Amém. Mas sabe que Deus não trabalha só assim? Sabe que Deus trabalha com intervenção divina? E sabe que eu tenho passado tanto isso, e eu tenho propriedade para te dizer que é verdade? Sabe por quê? Porque quando chega o tempo, Ele faz como quer. Ele age como quer. Inclusive, Ele citou até lá. O vinho vem da onde? Da uva. Mas no casamento Ele fez o quê? Transformou a água no vinho. Então, muitas vezes a gente pensa que vai chegar de uma forma, que a gente vai ser honrado de uma forma, independente de qualquer área, sabe? Eu estou falando da área que você estiver passando. Mas Deus faz de outra forma. Às vezes a gente, isso aqui vai ser daqui a 2 anos. Mas sabe que Deus chega no de repente? Sabe que Ele é especialista para fazer de repente? E Ele trabalha também com intervenção divina, sim. Porque Ele é Deus. Mefibosete, voltando para a história, ele estava esperando a morte. Mas sabe o que teve na vida dele? Honra. A Bíblia fala de honra. Há uma mesa de honra para você nesta noite. E eu queria que colocasse 2 Samuel 9:3. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Eu queria que colocasse 2 Samuel 9:7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás o pão sempre à minha mesa. Eita glória! 2 Samuel 9:8. Pode passar. 2 Samuel 8. 2 Samuel 9:8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Isso aqui é Mefibosete falando, tá? E eu relendo sobre isso. E eu comecei a ver assim as visões, né, que tinha. E eu queria falar para você de 4 visões. A primeira visão era de Jonatas. Como é que Jonatas via o filho dele? Lógico, um lutador do Senhor, né?
quando ele estava vivo. Um príncipe. E Ziba, né? Eu li aqui que Ziba o via como o quê? Um deficiente, aleijado, não vale para nada. Terceiro, ele mesmo se via como um cão morto. E quarto, Davi o via como um príncipe a quem deveria honrar e restituir. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre Ziba, a visão de Ziba. Sabe que Ziba, que tanto apontou o defeito, se tornou servo dele? Ele se apossou das terras, ele usurpou aquilo ali naquele momento. E sabe que ele se tornou servo de Davi? Sabe que muitas vezes a justiça de Deus parece demorar, mas ela chega? Sabe que Ziba é como Satanás? Ele rouba, ele se apossa, ele nos engana. Mas o dia que a honra chegar, ele terá que devolver tudo com juros e correção. Porque Deus chega. Ele chega. E ainda vai ver a gente sentado na mesa do rei. E eu queria falar aqui. Deixa eu ver. Quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente vê que a vida de Mefibosete apontou... Foi difícil eu aprender esse nome, viu? Minha gente, estou falando sério, pastor? Tá, né? Foi difícil, assim, aprender esse nome. Estava dando uns trava-língua, mas eu consegui. Sabe que a vida dele vai de um extremo ao outro. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que ele vai do deserto para o palácio. E se assenta na mesa do rei. E sabe que a graça é assim? Ela tem um poder de nos transportar e nos elevar de um canto para o outro. Tony Cook fala, Tony Cook fala que a graça trabalha junto com a fé. A graça que Deus proporciona. A fé é a nossa resposta quando recebemos o que foi proporcionado pela graça. Deixa eu ler mais uma vez, só para vocês entenderem. A graça trabalha junto com a fé. A graça é o que Deus proporciona a gente. E a fé é a nossa resposta quando recebemos o que foi proporcionado pela graça. A graça que nos habilita a ser constantes, firmes e santos. Existe uma graça. Você precisa entender isso. Existe uma graça. Já foi pago o preço. Porque tu está escutando sugestão de Satanás te condenando, já foi na cruz. Você é justiça de Deus, você é nação eleita, você é escolhido, você é filho. Satanás está te enganando. E por causa dessa graça, a gente consegue ser santo. A gente não vive na prática do pecado. A gente não vive na prostituição. A gente não vive fazendo coisa errada porque existe uma graça. Vocês precisam colocar isso quando a gente entende isso. Quando a gente começa a entender isso. Meu Deus do céu. Satanás não engana mais a gente. Oh, aleluia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. E eu fiquei pensando, sabe que Mefibosete é um tipo de filho que o rei está à procura? Aqueles filhos que o rei está procurando para mudar a vida, para restaurar. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu disse, Senhor, é verdade. Quando a gente começa a estudar, a gente entende. Sabe que existe filhos que nunca entraram no palácio? Sabe que existem filhos que estão à margem da sociedade, mas não sentam na mesa, não desfrutam do que a mesa tem? Filhos que já conhecem o Senhor. Eu e você. Muitas vezes a gente não senta na mesa.
E isso foi muito forte no meu coração, porque eu disse: Pai, eu já entendi o que você quer levar para a sua igreja. Quando eu comecei a orar, ele disse: filha, diga a eles que eu estou à procura de filhos que entrem no palácio. À procura de filhos que tenham face a face comigo. E Deus também falou sobre um tempo de revelação, sabe? Da gente sair do anonimato, como Mefibosete saiu da terra de Lodebar. Sair do anonimato e ter um particular, sabe? Com ele. Algo individual com ele, algo particular. Sabe onde é que você vai ter isso? Só na mesa. Quando você tiver uma mesa com ele. E Deus também falou para mim que tem filhos que, como eu falei aqui, que nunca tiveram face a face, né, com Deus. Deus está falando nesta noite sobre um tempo de intimidade, sabe? Nosso pastor fala muito aqui, secreto, sabe? A música que ele gosta é: entra no quarto, fecha a tua porta, né? Quem conhece o pastor sabe. E ele fala muito sobre isso. E quando o Espírito Santo começou a falar no meu coração, começou a queimar no meu coração sobre essa palavra, ele falou: filha, uma mesa onde todos são iguais. Existe uma mesa onde todos são iguais. Mefibosete representa filhos do rei que nunca comeram o pão diário. Sabe o que é isso? Você pode ter experimentado aqui, ali, né? Trazendo para a prática. Eu estou aqui, eu vou para a igreja, mas ele quer intimidade com você. Ele quer secreto com você. Sabe Jacó lá no Peniel, face a face com Deus? É isso que ele quer. Oh, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Quando as trombetas do palácio anunciaram a chegada, eu já fiquei imaginando. Eu acho que no palácio tem muita gente trabalhando, né? Eu estava imaginando assim. E eu acho que disseram: como é que o rei faz um negócio desse? Como é que o rei Davi faz um negócio desse? Deixa um deficiente entrar no palácio. Porque não era permitido naquela época. E ainda sentar à mesa com os seus filhos. E eu fiquei pensando nisso. Sabe que poucas pessoas sabem o que Deus conversa com você? Poucas pessoas sabem o que Deus conversa com você. E poucas pessoas naquele palácio, quer dizer, ninguém, não sabia da aliança de Davi com Jonatas. E essa aliança, eu comecei a pensar. Sabe o que simboliza a aliança de Deus conosco através de Jesus? Deus tem uma aliança comigo e com você através de Jesus. O preço foi caro. O preço foi caro. E isso é o que Deus quer, que a gente esteja aliançado com Ele. Sabe? Não tem fim. Mefibosete mudou do anonimato para personagem importante da história. Sabe o que isso se chama? Honra. A mesa que honra. E eu fiquei pensando, o palácio era em Jerusalém. Sabe o que Jerusalém tipifica, que o Espírito Santo me falou? É eternidade. E Lodebar, lugar de provação. Ele sai de Lodebar, de um lugar que ninguém o conhece, do anonimato, e vai para Jerusalém, para a eternidade. Existe uma carruagem que vai passar, como passou no tempo de Elias. Sabe? E vai pegar eu e você, para que a gente sente na mesa. Existe uma mesa nesta noite para você. Oh, aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. E teve algumas lições que eu aprendi aqui. Não sei se vai dar. Lições que eu aprendi com essa história, né? Eu queria que abrisse lá em 1 Samuel 16:7. Eu quero cumprir o tempo, tá, gente? Porque a gente tem aprendido muito isso na escola de ministro. Eu quero fazer tudo certinho.
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Isso aqui eu já li, né? Então, primeira lição. Cuidado com a visão depreciativa que você tem de você mesmo. Sabe, Mefibosete disse assim: um cão morto. Qual a visão que você está tendo de você mesmo? O que é que você está pensando de você mesmo? Você está tendo uma visão que Deus não tem sobre você. E isso tem afetado algumas coisas da tua vida. Eu provei aqui na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Comece a se ver como Deus te vê. Em nome de Jesus. Você é filho do rei. A segunda lição. Mefibosete levou uma queda, né? Quando a ama, né, a cuidadora dele estava fugindo com ele, ele leva uma queda e fica coxo dos 2 pés. E eu fiquei pensando, qual a queda que você levou? Eu não sei se foi espiritual, eu não sei se foi amorosa, eu não sei se foi nas finanças. Qual é a queda que você teve? Porque se você se arrepender, Deus te perdoa. Sabe? Você tem que entender que existe um Deus. Muitas vezes a gente tem dificuldade de receber o amor de Deus porque a gente pensa num Deus que pune. Sabe? Você não conhece o caráter de Deus. Porque se você conhecer o caráter de Deus, você vai entender que Ele te ama. E essa segunda lição está lá em 1 João 1,9. Não se lamenta mais, sabe? Se perdoa. Pastor Humberto frisou muito isso na aula. Isso me impactou muito. Se perdoa. Tem gente que não se perdoou ainda por algumas coisas que fez e começa a trazer o passado para o presente. Isso tem atrapalhado a tua vida. Se perdoa, porque Deus já te perdoou há muito tempo. E para não ficar nas minhas palavras, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá vendo que não sou eu que estou falando, é Ele? Então, terceira lição. Você não será lembrado pela sua derrota. Num dia só, perdeu o pai, o avô, perdeu as coisas dele, né? Que Ziba se apossou. Foi morar numa terra seca, de esquecimento. Mas depois ele foi e sentou na mesa do rei. Ai, meu Deus, Deus é muito lindo. Sabe que você não vai ser lembrado pela sua derrota, mas sim pela sua vitória? Sabe que Deus tem dupla honra para a tua vida? Crê nisso. Crê em nome de Jesus. Eu queria que abrisse em Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo, dupla honra. Você vai ser lembrado como Mefibosete, como um homem de honra, como uma mulher de honra. Não importa a derrota. E eu já falei 3, né? A quarta. Depois eu digo o versículo. Não julgue ninguém pela ótica de Ziba. Conheça as pessoas. Sabe, tem gente que chega e fala da pessoa para você e você toma partido, você conhece as pessoas. Tenha um tempo de mesa com as pessoas, conheça. Ziba aqui teve a intenção de manchar a vida de Mefibosete para que ele não fosse para o palácio. Ele conhecia das leis e ele sabia que um deficiente não entrava no palácio. Ele teve essa intenção. Mas ele não conseguiu. E mais na frente, quando a gente começa a estudar sobre a história, ele ainda atrai. Ele ainda mente.
Ele diz a Davi, numa determinada ocasião, que Mefibosete queria o trono de Davi. Então, muito cuidado com os Zibas. E eu queria que abrisse em Levítico 19:11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. A Bíblia está falando, eu estou confirmando, né? Na Bíblia, o que muito cuidado com os Zibas. E eu queria chamar o louvor. Pelo poder da aliança que Davi teve com Jonatas, ele se assentou na mesa. E pelo poder da aliança que temos com Deus através de Cristo, Ele quer que você sente numa mesa hoje. E eu queria chamar você, que não conhece Jesus, que nunca sentou numa mesa com Ele, mas que tem essa vontade no coração, que quer aceitar Cristo, que quer mudar de vida, que quer sair da terra de Lodebar para ir para uma terra de eternidade, Jerusalém. E eu queria saber se você quer aceitar, se tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor nesta noite. Levanta a mão. Tem alguém? Todos salvos? Mas eu vou fazer outro convite. Existe alguém aqui que já teve uma aliança com o Senhor, mas se afastou, se decepcionou ou se entristeceu, mas você quer voltar, quer renovar essa aliança. Existe alguém aqui que quer renovar a aliança com o Senhor nesta noite? Você está afastado do Senhor, você não vive mais aquela vida de intimidade com Deus. Chegou o tempo é hoje. Tem alguém aqui que quer renovar sua aliança com o Senhor? Oh, aleluia, amém. E eu queria falar para vocês que vocês honrassem nesta noite, através desse hino, através desse louvor, alguma pessoa. Você pode honrar com uma palavra de gratidão, você pode dar um abraço, você pode dar uma oferta, sabe? Eu tenho tanta gente para honrar, eu quero honrar. Glória a Deus, aleluia. Ele está renovando a aliança. Oh, aleluia. Cuidando da vida que não era minha, tentando achar meu. Pastor Ricardo vai orar por ele. Você fez a melhor decisão. Será que um dia eu poderia? Amém. Louvado seja teu nome, Senhor. É sobre você, Jesus. É sobre você. Sabe que a graça não mira nos nossos defeitos e nem nas nossas impossibilidades. Sabe que a graça depende só de fé, só de dar o primeiro passo. Não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia? Você pode se levantar e honrar as pessoas. Dá uma palavra de gratidão, dá um abraço. Faz alguma coisa. Agradece. Descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família.
te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a Tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não podia sair daqui sem falar de honra e honrar algumas pessoas também. Eu quero honrar todo mundo, sabe? Eu não sei nem quantos são. Eu não sei nem quantos são. A visão do pastor é conexão. A gente conseguiu multiplicar já 3 vezes, sabe? Abraça a visão do pastor. Conexão é a visão de Deus, sabe? A igreja cresce através da conexão. E eu quero agradecer a todo mundo da minha conexão. Sabe por quê? Porque a unção que vocês carregam nos abençoa. Cada um de vocês, sabe? Quando não tem conexão, a gente sente falta. É nossa família. E eu fico muito feliz, assim, das pessoas que já saíram de lá e viraram liderança, né? E já tem uma conexão na sua casa. Gente, abrir a sua casa para uma conexão é coisa de Deus. Como a gente tem sido abençoado. Eu não vou falar as coisas aqui porque eu posso ser injusta. Mas a gente tem sido muito abençoado com nossa conexão, sabe? E eu agradeço ao Senhor porque o pastor me convidou para abrir na minha casa. E eu tenho crescido tanto, tanto através de cada um de vocês. Eu quero agradecer também a vida dos meus pastores por ter acreditado em mim. Por amor à minha família, por nos ajudar, sabe, por ser pais mesmo, espirituais, referências. Muito obrigada. E eu quero agradecer a vocês que me escutaram. Obrigada pela oportunidade.